Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Torcida amiga, boa tarde. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Não é sobre se transformar do dia para a noite, mas sobretudo se comprometer com pequenas vitórias diárias. No fim das contas, o segredo não é correr, é não parar. E nós vamos dar expressão hoje à Copa Mundial de Clubes, o Torneio Mundial de Clubes, como queiram, tendo em vista que Ceará e Fortaleza não tem nada de concreto, né? Aqui no Nordeste, no Ceará, o futebol está parado de competições, de disputa pelo Brasileiro, Copa do Nordeste, mas a bola está rolando nos gramados norte-americanos e nós vamos dar ênfase a essa competição, é a bola da vez, tá? Lembrando que nós temos aqui, por exemplo, um assunto importante sobre o que acontece em caso de empate no mata-mata do Mundial. O clima extremo nos Estados Unidos pode aumentar o desgaste de clubes europeus em jogo com tempo extra. Eles estão reclamando, né? Mas nós, sul-americanos, brasileiros, não temos nada a ver com isso. O Mundial de Clubes, a reta final da competição, promete ainda mais tensão para os jogadores, com a confirmação de que os confrontos eliminatórios terão prorrogação em caso do empate no tempo normal. Segundo o regulamento oficial, aí, caso o placar permaneça empatado após os 90 minutos, aí serão disputados 2 tempos de 15, né, com intervalo de 5 minutos entre o tempo normal e a prorrogação. E não haverá intervalo entre os 2 tempos de prorrogação. Já vira direto. E se permanecer empatados, aí o vencedor será definido nos pênaltis. Aí sim, nos pênaltis é que o bicho pega. Conforme as regras da International Board. Ou seja, não há decisão direta por pênaltis após o tempo normal. Prorrogação é obrigatória, o que eu sou contra. Copa do Mundo continua assim mesmo, essa modalidade. Acho que prorrogação é um desperdício, é um desgaste muito grande, é um exagero. Você ter mais 30 minutos de jogo depois dos 90. No clima, eles têm até razão em parte, no clima quente lá nos Estados Unidos, tá? Aí exige o preparo físico mental, estratégico, ainda maior, né? Desses clubes da Europa. Porque se a prorrogação representa um desafio a mais, ela também amplia o impacto nas condições climáticas, tá certo? Tem sido marcado por altas temperaturas. A possibilidade de estender as partidas aí por mais 30 minutos eu acho um absurdo. Sobretudo entre esses europeus que demonstram incômodo e tal. Os brasileiros não falaram nada ainda, né? Não reclamaram, os sul-americanos. Então, antes da última partida da fase de grupos contra o Esperança, houve uma reclamação aí, tá? Por parte do técnico do Chelsea. E é quase impossível treinar uma sessão completa por causa do clima, segundo eles, né? Numa coletiva realizada. De fato, cidades como Miami, Orlando, Nova Jersey, Washington, D.C. e Pasadena, temperaturas acima de 35 graus, com relatos frequentes de onda de calor, uma realidade dos verões norte-americanos nos últimos anos. Segundo a médica esportiva Flávia Magalhães, com mais de 20 anos de experiência no futebol, calor vai muito além do desconforto. A gente sabe, né, que aumenta também
a temperatura corporal. E eles encerram a temporada já no ritmo de férias. Bom, aí é o tal negócio, né? Vamos acompanhar, de fato, assim, a combinação entre prorrogação, clima extremo e diferença no ritmo de preparação cria esse cenário de desculpas, de reclamações, de justificativas, explicações para os clubes, especialmente os europeus, tá? E amanhã nós teremos o confronto, dia 28, já entre o Botafogo e o Flamengo. Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, é o chaveamento dos brasileiros, aliás, o chaveamento, né? É um desafio muito grande. Infelizmente, amanhã, um dos brasileiros deve cair fora, tá? Agora é o mata-mata do Mundial. Palmeiras, Botafogo, o Benfica enfrentando o Chelsea. Eu não sou inglês, não sou português, mas me afino muito mais com o português, que é o Benfica. Gosto muito dessa equipe. Inter de Milão, Fluminense. O Flu vai encarar o time italiano, duro na queda, né? O Manchester enfrenta o Al Hilal, o PSG enfrenta a Inter de Miami, o Inter de Miami, Flamengo encara o Bayern de Munique, o Borussia enfrenta o Monterrey e o Real Madrid enfrenta o Juventus. E, portanto, as feras, tá, para as disputas dessa fase decisiva de oitavas de final. E amanhã, como eu disse, reitero aqui, neste embate caseiro de Botafogo e Palmeiras, quem sair vitorioso vai enfrentar o vencedor do duelo entre o Benfica e o Chelsea. Aí, mesmo torcendo para o Benfica, né, a gente sabe que é uma forte equipe. E o Chelsea vai jogar todas as suas fichas nessa partida para estar se garantindo nas semifinais, tá? E do lado oposto já da chave está o Flamengo, que após avançar como líder vai enfrentar o Bayern de Munique, que se classificou como segundo do grupo C e foi derrotado exatamente pelo Benfica por 1-0. Tá? Caso o Flamengo vença, terá como adversário nas quartas de final o vencedor do confronto entre PSG e Inter Miami. Olha aí. Tá? Essa a real situação. Finalizando o quarteto de classificados, o Fluminense foi o último brasileiro a garantir vaga nas oitavas do Mundial. Avançou e teve o Borussia como primeiro ao assegurar um empate sem gols com o Mamelodi Sundowns na rodada final da fase de grupos. Agora, o time do Renato Gaúcho tem como rival a Inter de Milão, líder do grupo E, após eliminar o River. Caso o Fluminense vença, enfrentará o vencedor do duelo entre Manchester City e Al Hilal. O clube do Carioca está no mesmo lado do chaveamento de Palmeiras e Botafogo. Pode protagonizar um novo embate tupiniquim, no mata-mata, né? Caso se classifiquem até a semifinal. Do outro lado, o Flamengo só encontrará um rival brasileiro na eventual final. Portanto, é isso aí. Valeu, até o próximo episódio.